Olá, mamãe, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você se inscreveu para a nossa aula de Baby Fralda. Eu sou Ludmila Paixão e eu quero explicar como que nós vamos fazer essa aula tão bacana, tão novidade. Eu tive a ideia do Baby Fralda e eu falei, gente, precisamos fazer uma aula para crianças de 1 e 2 anos, em que a mãe possa participar junto com a criança de tudo que vai estar acontecendo ali. Uma criança de 1 ano, ela precisa experimentar o mundo, ela precisa entender tudo que está à volta dela. E esse é o foco da nossa aula, é uma aula de psicomotricidade. O que é psicomotricidade? A gente está trabalhando, além do motor, a gente está trabalhando os sentidos na criança. Então, nós vamos estar trabalhando a audição, a visão e o tato mais em específicos na nossa aula. Podemos trabalhar o olfato e o paladar também? Sim, podemos, mas com menos foco. E a primeira ideia da aula ela é de ser dividida em 3 partes. A primeira parte vai ser a socialização da criança. O que acontece com uma criança de 1 ano e 2 anos nesse momento, nesse ano de pandemia? Elas viveram o primeiro ano da vida delas presa, isolada, sem poder ter contato com muitas crianças. Então, a gente tem um indivíduo, uma criança, e ela tem contato com a mãe, com o pai, e ela não conhece outras crianças. Pode até conhecer, mas não tem tanto contato. Então, a ideia do início da aula é que essa criança tem uma socialização. Ela vai conhecer novas crianças, ela vai ver que ela não está sozinha no mundo, que tem um monte de crianças igual a ela no mundo. Então, essa é a primeira parte da aula, socialização. E depois, ainda na primeira parte da aula, a gente vai trabalhar a dança. E o foco da dança é fazer com que elas tenham ritmo e acompanhamento, o acompanhamento da professora, ao que a professora está fazendo em sala, ao movimento que ela vai fazer. Uma criança de 1 ano e 2 anos, ela vai estar um pouco limitada motoramente falando. As únicas coisas que talvez ela vai conseguir fazer é flexionar os joelhos e movimentar os braços. Muitas vezes ela vai movimentar a cabeça também, querendo acompanhar os movimentos. Então, saltos, giros, ela pode conseguir girar, só que ela vai ter um pouco de desequilíbrio, porque é a partir dos 3 anos de idade que uma criança consegue o total equilíbrio corporal. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho de rodas, não giro, mas roda com a criança e ela entender os planos alto, médio, baixo e também a expressão, como ela pode se expressar. E aí a gente passa para a parte mais bacana da aula, que é a segunda parte. O que acontece na segunda parte? Nós vamos trabalhar em um circuito e em um percurso. No circuito, nós vamos ter atividades para trabalhar a coordenação motora fina. O que é coordenação motora fina? É a pegada de pinça em que a criança precisa ter para ela estar lidando futuramente ao quê? A comer a comida sozinha, a poder escrever, a poder pintar, desenhar. Então, a gente vai trabalhar esses apraxia fina, esses músculos finos, em que uma criança futuramente pode ser um doutor, pode ser um dentista, pode ser alguma profissão em que exija ela ter essa coordenação motora fina. E nós vamos trabalhar também a coordenação motora grossa. O que é a coordenação motora grossa? São os grandes músculos, os grandes grupos musculares. Então, a gente vai ter trabalho dela estar recebendo um objeto e lançando um objeto também no espaço em que ela se encontra, como outras atividades também. E a gente vai trabalhar também a percepção. O que é percepção? Ela compreender que no mundo existem milhões de objetos. Eles podem ter formatos diferentes, cores diferentes, pesos diferentes. Então, a gente vai estar trabalhando todas essas coisas nessa área, nessa etapa do circuito. E depois a gente vai para o nosso percurso, que é um caminho.
a mamãe vai se desgrudar do bebê e o bebê vai precisar ir até a mamãe. Só que a gente vai colocar algumas barreiras no meio deste caminho. Vamos ver qual criança que vai conseguir chegar até a mamãe e receber um abraço gostoso, um beijo gostoso da mamãe. E no final dessa segunda parte, nós vamos trabalhar o ritmo. Ou seja, a criança vai começar a entender o ritmo da música e ter este acompanhamento. Para finalizar essa aula maravilhosa que a gente preparou para vocês, a gente vai fazer a volta ao calma. E aí, nós vamos trabalhar na criança o sentir, a textura das coisas. Vocês sabiam que a pele, ela é o maior órgão do corpo humano? Então, a criança, ela tem muito reconhecimento, muita sensação quando ela começa a sentir alguma coisa. Então, sempre o final da aula vai ser um momento da criança sentir uma textura diferente, um objeto diferente, com as mãos ou com a pele, tá? E aí, a gente acaba a nossa aula e eu acredito que nesses 30 minutos você e a sua criança vão ter experimentado muita coisa bacana. Estamos muito ansiosos para te ver na nossa aula. Um beijão e até mais!